Salve Maria! Hoje nós vamos falar sobre a história de uma santa muito conhecida no mundo inteiro, Santa Edviges. Ela nasceu em plena Idade Média, no ano de 1174, numa região chamada Silésia, que ficava entre a Alemanha e a Polônia. Seus pais eram nobres e deram à pequena Edviges uma cuidadosa educação baseada na fé e no amor a Deus e ao próximo. Naquela época, as moças se casavam muito cedo e com apenas 12 anos, Edviges casou-se com o duque de Silésia, Henrique, que depois foi também duque da Polônia. Esposa exemplar. A duquesa Edviges, em pouco tempo, conquistou todos os que estavam sob suas ordens através da forma carinhosa de tratá-los. Transformou o seu lar num grande templo de Deus. Fiel ao mandamento divino, ela foi mãe pela primeira vez aos 13 anos de idade e teve no total 6 filhos. Quando ela tinha 32 anos, com o consentimento de seu marido, é claro, fez o voto de castidade e passou a ter uma vida inteiramente religiosa. O seu espírito de oração e sua profunda intimidade com o sobrenatural robusteciam a sua fé e o seu vigor em todas as dificuldades. Para alcançar a conversão dos pecadores, ela se submetia ao sacrifício de jejuns diários. Para ter uma ideia, ela se limitava a comer alguns legumes secos nos domingos, terças, quintas e sábados, e nas quartas e sextas-feiras somente pão e água. No tempo do Advento e da Quaresma, que são tempos próprios de penitência, Edviges se alimentava só para não cair sem sentidos. O esposo dela, porém, não aceitava aquela austeridade. E numa quarta-feira da Quaresma, ele esbravejou com ela porque não tinha vinho na mesa, mas apenas água. Edviges ofereceu-lhe então uma taça com água e entregou ao marido. No momento em que ele tocou a taça, a água transformou-se em vinho. Este foi um dos muitos milagres que ela realizou. Algum tempo depois, Edviges caiu vítima de uma grave enfermidade. Foi preciso que Guilherme, bispo de Módena, representante do Papa para aquela região, exigisse uma ordem severa que ela interrompesse o seu jejum. A santa obedeceu, claro, mas ela mesma dizia que isso era para ela mais mortificante do que a própria doença. Com o passar do tempo, Edviges se desapegou totalmente das coisas materiais e foi morar nas dependências do convento. A duquesa rezava diariamente o ofício divino na capela de seu castelo e nunca o abandonava mesmo diante das maiores dificuldades. Era comum naquele tempo os nobres assistirem à Santa Missa em seu próprio castelo, mas ela fazia questão de ir à igreja, assistir o santo sacrifício da missa junto com seu povo. Seu amor ao Santíssimo Sacramento era algo admirável. E isso a levava a assistir não apenas uma missa por dia, mas todas as missas que pudesse se fazer presente. Era uma grande admiradora de São Bernardo de Claraval, e ela fazia a constante meditação da paixão e morte de nosso Jesus Cristo, e não só isso, ela levava as pessoas da corte a fazerem o mesmo. Como duquesa da Silésia e da Polônia, ela espalhou por toda a parte a devoção à Santíssima Virgem. Ela costumava levar consigo uma pequena imagem de Nossa Senhora, e de vez em quando ela colocava diante de si para rezar. Com esta imagem, ela abençoava os doentes e os curava. No momento de sua morte, Santa Edviges segurava com tanta força essa imagem de Nossa Senhora que não conseguiram tirá-la de sua mão. E assim ela foi sepultada com a imagem de Nossa Senhora na mão esquerda. Anos depois, quando foi exumada, os 3 dedos que seguravam a imagem estavam intactos. Edviges dedicou toda a sua vida na construção do reino de Deus. Exerceu fortes influências nas decisões políticas tomadas pelo seu marido, interferindo na elaboração de leis mais justas para todo o povo. Junto com seu marido, ela construiu igrejas, mosteiros, hospitais, conventos e escolas. Por isso, em algumas representações, a santa aparece com a igreja entre as mãos. Além da oração e da penitência, a duquesa destacava-se por seu amor aos pobres e aos sofredores. Encontrou uma vez 2 mulheres desempregadas. Convidou-as para cozinhar para os pobres em seu castelo. Na realidade, a própria duquesa se alimentava da comida preparada para os indigentes. Nobre e de finíssima educação, Santa Edviges era, entretanto, um modelo de humildade. Além do jejum, ela usava a disciplina e o cilício. Privava-se do sono e andava muitas vezes descalça nas regiões nevadas de seu país. Ela tinha um carinho especial pelas mulheres e crianças abandonadas. Encaminhava as viúvas para os conventos, onde estariam abrigadas em caso de guerra, e as crianças para as escolas, onde aprendiam algum ofício. Era misericordiosa e socorria também os endividados.
Em certa ocasião, quando visitava um presídio, ela descobriu que muitos ali se encontravam porque não tinham como pagar as suas dívidas. Desde então, Santa Edvige saldava as dívidas de muitos e devolvia-lhes a liberdade. Procurava também para eles um emprego. Com isso, eles recomeçavam sua vida com dignidade, evitando a destruição das famílias em uma época tão difícil como era aquela do século XIII. Por isso, Santa Edvige é considerada hoje padroeira dos pobres, dos endividados e dos desempregados, e protetora das famílias. Depois da morte do marido, tendo perdido quase todos os filhos, Santa Edvige foi morar no convento cisterciense, dedicando inteiramente sua vida ajudando os pobres e necessitados, além de libertar os prisioneiros e reunir as famílias. Pouco tempo depois, os mongóis invadiram a Polônia e seu filho Henrique preparou-se para enfrentar os inimigos. Edvige, porém, pediu a ele que esperasse a chegada dos reforços de seu exército. Não dando ouvidos aos conselhos da mãe, Henrique partiu para o combate e morreu no campo de batalha em abril de 1241. Ao saber da notícia da morte do filho, Edviges voltou seus olhos ao céu e disse: agradeço a ti, Senhor, por teres sido tão bom para comigo e ter me dado um filho que sempre me amou, sempre me respeitou e nunca me deu motivos de tristeza. Embora eu desejasse tê-lo vivo, sei que ele está unido agora ao Salvador. E com ele eu me uno também, humildemente, recomendo a ti, Senhor, a sua alma. No ano seguinte, 1243, Edviges adoeceu várias vezes, e em uma delas encontrou-se realmente muito debilitada. Pediu ao padre Mateus, monge cisterciense, que lhe administrasse a sagrada unção dos enfermos. Assim, ela se preparara para a passagem desta vida para a eternidade. Foram dias de muitas orações. Edviges recebeu visitas de muitos santos. Finalmente, no dia 15 de outubro de 1243, a duquesa Edvige de Silésia deixou esse mundo e entrou para o reino dos céus. Como no dia 15 de outubro celebra-se Santa Teresa de Ávila, a comemoração de Santa Edvige passou para o dia 16 do mesmo mês. Partindo dessa terra, Santa Edvige mostrou a todos que, continuando a vida após a morte, a pessoa verdadeiramente santa faz por seus irmãos muito mais do que fazia na terra. Se em vida ela auxiliava os pobres, os doentes, os desempregados, os endividados, subindo aos céus, ela continua auxiliando não só os de seu reino, mas os de todo o mundo. Se temos alguma dificuldade em nossa vida, em nossa família, recorramos com confiança a Santa Edvige e tenhamos a certeza de que ela será nossa aliada junto a Deus por intermédio de Maria. Na próxima semana estaremos novamente com todos para conhecermos a vida de mais um santo. Salve Maria!